Um turista falante de inglês ficou maravilhado ao ver as lindas cataratas do Niágara e, emocionado, bebeu um pouco de água fresca que caía do alto. Mas ao ver uma tabuleta de advertência, começou a gritar e a pedir socorro. Foi levado imediatamente ao hospital mais próximo, onde foi internado na sala de emergência. O que acontecera foi que o homem havia lido uma placa com o aviso Poison, cujo significado em sua língua é veneno. Portanto, seu comportamento e sua atitude foram uma reação bastante lógica. Ao chegar ao hospital, o turista começou a gritar: "Bebi um pouco de água das cataratas do Niágara, mas vi uma placa que dizia Poison. Dê-me um antídoto agora mesmo. Creio que o veneno já se espalhou por todo o meu corpo." O médico, ao ouvir estas palavras, começou a rir e logo disse: "Pare com todo esse escândalo e levante-se, senhor. O aviso que o senhor viu não dizia Poison. O que estava escrito era a palavra francesa poisson, com um S a mais que a palavra poison. A palavra poisson em francês significa peixe. Portanto, a placa avisa que a água foi reservada para a proteção dos peixes. O pensamento muda a atitude de uma pessoa. Esse princípio se aplica à vida cristã. Tudo depende do seu pensamento, que é um fator importante capaz de mudar o rumo do seu destino. Mudanças sociais e econômicas só poderão ser superadas por meio de um novo pensamento. Não devemos permitir que nos vençam as enormes ondas das circunstâncias negativas. Pelo contrário, devemos navegar ao ritmo das ondas do caos e das dificuldades para chegarmos ao porto da paz e da prosperidade. Isso se consegue unicamente por um pensamento ativo e afirmativo. Não posso não nos leva a lugar nenhum. Nossa declaração deve ser sempre: tudo posso. Não devemos permitir que nossa língua seja tentada a dizer: não posso, não creio que o possa fazer bem, não me sinto capaz. Essas formas levam-nos a um abismo mais profundo de desesperança e frustração. Não se dê por vencido. Alguém que se der por vencido comerá o fruto da morte e da destruição. Devemos nos levantar. Quero encorajar você que me ouve agora a dizer: ponha-se em pé agora mesmo e corra para a esperança. Apresento agora 6 princípios espirituais que permitirão alcançar e experimentar a melhor vida que você já imaginou. O primeiro princípio é o princípio do domínio. Encham e subjugam a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que movem pela terra. Gênesis 1:28. No capítulo 1 de Gênesis, Deus escreveu a razão pela qual criou o homem. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Gênesis 1:26. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança e ortogou-lhe autoridade para dominar toda a terra. Ao saber dessa verdade, Satanás tentou o homem para tirar-lhe tal autoridade. O homem caiu em tentação e assim perdeu a imagem e a semelhança divinas, e a autoridade para dominar foi destruída pelo mal. Pense na natureza que o homem conseguiu conquistar. Destruiu-a completamente, arruinou ainda sua própria terra. Isso se deve à semente do mal, plantada no momento da desobediência. Todavia, a imagem e semelhança de Deus são restauradas na pessoa que recebe Jesus Cristo como Salvador pessoal. Essa, sim, é uma grande bênção. Assim você e eu, que recebemos Jesus Cristo, fomos transformados para alcançar a plenitude de Cristo ao pregar na cruz o velho homem, no qual foi plantada a semente do mal. Deus tem a autoridade para dominar os transformados, restaurando dessa forma a imagem divina. Portanto, não esqueça de que nós, os cristãos, nunca seremos vencidos nem derrotados, porque a vitória é nossa. A Bíblia diz: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já se passaram,
Eis que surgiram coisas novas, 2 Coríntios 5,17. Você e eu não somos mais escravos do destino, das circunstâncias e da vida cotidiana, glória a Deus. Ao contrário, temos autoridade para dominar toda a terra. Dói-me no coração, meus irmãos e irmãs, quando eu vejo alguns cristãos que não usam esse potencial que o próprio Deus lhes deu. Cabe enfatizar que Deus nos deu a bênção para criar, dominar e subjugar. Então, como podemos dominar e subjugar a terra e ser abençoados? Agora eu vou te passar alguns passos. Primeiro passo, você deve ter uma imagem de domínio. Se você deseja dominar as circunstâncias, primeiramente, deve ter uma imagem de domínio. Se mantém uma imagem de inferioridade, de crítica, de fracasso, de pobreza, você nunca poderá contar com a ajuda de Deus. Você já recebeu Jesus Cristo como seu Salvador? Então confesse: fui criado à imagem de Deus em Cristo Jesus. Tenho a bênção e a autoridade para dominar e subjugar. Portanto, tenho êxito em todas as coisas e saúde. Minha alma prospera e tenho vida em abundância. Deus operará segundo a nossa fé. É preciso declarar isso. Em resumo, peço a você que mantenha uma imagem de autoridade sobre o destino e as circunstâncias. Pessoalmente, cada vez que atravesso por uma enxurrada de dificuldades, costumo meditar nesta linda passagem. O Senhor assentou-se soberano sobre o dilúvio. O Senhor reina soberano para sempre. Salmos 29:10. Baseado nessa palavra, trato de restaurar a imagem de autoridade dentro de mim. Da mesma forma que Jesus Cristo é soberano sobre o dilúvio, eu também tenho a vitória e estou acima do dilúvio. Medite nessa promessa e guarde-a. Aproxime-se de Deus com ações de graça, porque todo temor fugirá e você se encherá de fé. Essa graça não foi dada somente a mim, mas também àquele que recebeu Jesus Cristo em seu coração. Comece a declarar: tenho autoridade para dominar meu destino e minhas circunstâncias. Talvez no passado você tenha seguido o destino e o fatalismo. Agora, porém, é você quem possui o domínio e autoridade sobre o diabo, sobre o pecado, sobre as enfermidades e sobre a pobreza, porque a você foi concedida autoridade para dominar. Nascer de novo não implica de maneira nenhuma submeter-se à pobreza e ao desespero. Pelo contrário, nascer de novo implica nascer como conquistador, como vencedor. Em síntese, meus irmãos, a primeira coisa que vocês devem fazer é ter uma imagem que reflita uma atitude firme de domínio. Aleluia! Em segundo lugar, Deus deve ser a prioridade. Se você realmente deseja viver com autoridade e ter domínio sobre qualquer circunstância, a prioridade número 1 de sua vida deve ser Deus. Por quê, meus irmãos? Porque a função de domínio implica exercer a autoridade de Deus. Consequentemente, se a nossa vida não se relaciona com Deus, não poderemos exercer essa autoridade, pois ela nos será tirada. Por esse motivo, Deus nos faz passar por muitas provas antes de nos outorgar o poder para exercermos tal autoridade. Quando Moisés chegou a Cádiz Barneia com o povo de Israel, Deus lhe disse que mandasse os espias observar a terra de Canaã. Por quê? Por acaso Deus não sabia em que condições estava a terra prometida? De forma alguma ele o ignorava. Mas Deus queria provar o coração do seu povo antes de lhe outorgar autoridade para exercer o domínio sobre a terra de Canaã. Foram 12 os espias que observaram a terra durante 40 dias e 40 noites. Entretanto, 10 deles expressaram uma opinião muito negativa e espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos, a nós e a eles. Números 13, 32, 33. Ao ouvir estas palavras, todo o povo de Israel clamou durante a noite toda que seria melhor voltar para a terra do Egito. Mas observe como Josué e Caleb apresentaram uma informação completamente diferente da anterior. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor e não tenham medo do povo da terra, porque nós a devoraremos como se fosse pão.
A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Números 14, 9. Os 10 espias mantinham o coração impuro. Suas motivações estavam distantes de Deus. O Senhor não era prioridade na vida deles. A negatividade dessas pessoas era previsível. No entanto, Josué e Caleb mantinham uma atitude positiva, reflexo de uma vida em que Deus era a prioridade. A esperança deles era óbvia, pois tinham uma atitude positiva, porque conheciam e confiavam no Senhor. Como consequência, os 10 espias morreram no deserto, com o restante do povo de Israel que havia murmurado. Somente Josué e Caleb conseguiram entrar na terra prometida, conquistaram, assim, sua herança e alcançaram o destino que Deus lhe havia preparado. Exerceram a autoridade com o poder que Deus lhe havia dado, por haverem guardado a fé e cultivado uma atitude positiva. Assim como fez Josué e Caleb, Deus prova a nós antes de nos outorgar a autoridade para exercermos o domínio. Isso se assemelha a uma prova de admissão no ensino médio ou a um vestibular para a faculdade. O Senhor submete-nos à prova antes de nos abençoar. Não tenha medo de se submeter a ela, pois sua duração irá até o momento em que você for aprovado satisfatoriamente. Não se esqueça de que é preciso ser aprovado nesse exame. Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Lucas 9:62. Devemos manter uma atitude positiva diante da prova e marchar avante, pensando que à nossa frente temos uma possibilidade ilimitada. Somente assim seremos aprovados nesse exame e conseguiremos uma vida de autoridade para exercer domínio e subjugar todo tipo de circunstância. O princípio número 2 é o princípio da visualização. Moisés então fez uma serpente de bronze e a colocou num poste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo. Números 21, 9. O princípio da visualização é a chave para uma pessoa ser abençoada. Vejamos na Bíblia o que Jesus disse a Nicodemos. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. João 3, 14 e 15. Há uma mensagem muito importante nessa passagem. Jesus veio a este mundo para redimir a humanidade do pecado. O fato de Jesus ter dito é necessário que o Filho do Homem seja levantado implica que nós já fomos picados pela serpente. Por causa da desobediência e murmuração, o homem encontra-se no abismo das trevas, roubado, morto e destruído. O mundo encontra-se em meio à escuridão do desespero, oprimido por Satanás. Devíamos morrer por havermos desobedecido a Deus. Entretanto, Jesus nos disse: é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Em resumo, isso significa que Jesus seria crucificado e ali abateria toda a influência de Satanás e, consequentemente, todo aquele que olhar para Jesus crucificado será transportado da escuridão para a luz, da morte para a vida. Esse é o princípio da visualização no reino de Deus. Deus abençoou Abraão por meio desse mesmo princípio espiritual. Quando o patriarca se encontrava em uma idade avançada, frustrado por não gerar um filho, Deus apareceu a ele e disse-lhe para contar as estrelas dos céus, lá em Gênesis capítulo 15. A partir deste instante, Abraão começou a visualizar uma numerosa descendência com os olhos da fé. Como consequência disso, transformou-se em pai de multidões. Cabe lembrar que algumas pessoas têm usado esse princípio de maneira incorreta. A esposa de Ló, por exemplo, no momento da destruição da cidade de Sodoma e Gomorra, Deus havia advertido Ló e sua família a que não se olhasse para trás e não parassem. Mesmo assim, a mulher olhou para trás e transformou-se numa estátua de sal, está em Gênesis 19. O pecado dessa mulher foi olhar para trás. Ao ver a destruição de Sodoma e Gomorra, ela também foi destruída. Eva também é um exemplo disso.
Seu pecado deveu-se ao uso incorreto do princípio da visualização. Vendo que a árvore era boa para se comer, atraente aos olhos e desejável para ela se obter discernimento, ela comeu do fruto e deu ao seu marido. Gênesis capítulo 3. O rei Davi foi outro que fez mau uso desse princípio espiritual. Enquanto todo o exército de Israel travava uma batalha feroz com os amonitas, Davi permanecia na cidade de Jerusalém. Numa certa tarde, ao passear pelo terraço do palácio, observou uma mulher muito bonita, mandou-a buscar e cometeu o adultério. Como consequência, a mulher Betseba engravidou-se. Foi uma situação tão desesperadora que o rei encomendou a morte de Urias, marido da mulher, ao ordenar que ele fosse colocado na linha de frente, contra a qual o combatente era mais violento. 2 Samuel, capítulo 11. O tema da visualização é algo fundamental, meus irmãos. Nossa vida é como o deserto. Há vezes em que cometemos falhas e somos picados pela serpente, o diabo. Que atitude devemos tomar em situações tão terríveis? Devemos olhar para Jesus. O povo de Israel viveu quando olhou, em obediência e fé, para a serpente de bronze que havia sido colocado na estaca. Hoje, nós também podemos desfrutar uma vida abundante de transformação e restauração de nosso espírito, nossa alma e de nosso corpo, de nossas circunstâncias, se apenas por fé e obediência olharmos para Jesus que foi pregado na cruz do Calvário. Agora eu vou lhes mostrar os 5 princípios da visualização no reino de Deus. O primeiro princípio é: visualize o perdão. Ninguém pode escapar do perdão, pois todo ser humano é pecador. Todos, por serem descendentes de Adão, nasceram com pecado. Isso é como a cor de pele de um bebê. O tom da pele dos pais define-o completamente. À medida que vivemos neste mundo, no qual proliferam o pecado e a injustiça, o ônus do pecado apresenta-se de forma inegável. Como podemos nos livrar do peso do pecado? Por meio da religião? Não. Por meio do dinheiro? Muito menos. A única maneira de nos livrarmos do pecado é olhando para Jesus Cristo, que foi pregado na cruz do Calvário. Somente olhando para a cruz de Cristo, seu sacrifício e derramamento de sangue, é que podemos sentir alegria indescritível e convicção do perdão de nossos pecados. Em Hebreus 9:22 diz: sem derramamento de sangue não há perdão. O segundo princípio da visualização é: visualize a unção e a plenitude do Espírito Santo. Ao olhar para Jesus Cristo, que derramou seu sangue, experimentamos a unção do Espírito Santo. Olhe para Jesus Cristo que sofreu por você. Se fizer isso, o Espírito de Deus descerá sobre você e você começará a falar em outras línguas, de acordo com o que o Espírito o conceder falar. Visualize a cruz e nela o Senhor. Somente a pessoa redimida pelo sangue de Jesus Cristo receberá a plenitude do Espírito Santo, que agirá e transformará o seu coração, para que ela se torne terra boa e fértil e produza bons frutos a 100, 60 e 30 por 1, conforme diz a palavra de Deus. Você deve beber da água da vida do Espírito Santo que provém de Jesus. A plenitude do Espírito Santo encherá seu espírito, sua família e tudo o que cerca sua vida até o ponto em que todo problema, toda preocupação, toda ansiedade estarão submersos no poder do Espírito Santo. O terceiro princípio da visualização do reino de Deus: visualize a saúde. Antes de ser crucificado, Jesus recebeu 39 chibatadas, de acordo com a tradição. Sua pele foi rasgada, seu corpo todo ficou manchado de sangue. Por que motivo ele teve de sofrer de maneira tão dolorosa? A Bíblia responde essa pergunta da seguinte forma, em 1 Pedro 2,24. Por suas feridas vocês foram curados. Jesus sofreu tudo isso com o propósito de nos dar saúde. Portanto, qualquer tipo de enfermidade mental, física, pode ser curada se for observada com fé a obra de Jesus Cristo, que foi ferido por nossas enfermidades, e pelas suas feridas fomos curados, Isaías 53. O quarto ponto é: visualize a sua prosperidade.
Jesus morreu na cruz para desfazer também os espíritos e as ervas daninhas de nossa vida. O Senhor viveu em meio à pobreza, começou a vida numa manjedoura. Até o momento de sua morte não teve onde reclinar a cabeça. Qual a razão de o Filho de Deus ter vivido na pobreza? A Bíblia nos explica claramente. Pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza vocês se tornassem ricos. 2 Coríntios 8:9. Nenhum pai vai querer que seu filho viva no meio da pobreza e da miséria. Mas ainda, uma das razões por que os pais trabalham duro é o desejo de dar a seus filhos melhor qualidade de vida, como parte de sua herança. A Bíblia também afirma isso e ensina da seguinte maneira: Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso para que em Cristo a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito Santo mediante a fé. Gálatas 3, 13 e 14. A bênção da prosperidade do espírito, da alma e do corpo é uma graça básica e essencial que recebemos ao crermos em Jesus Cristo. O quinto e último ponto dos 5 princípios da visualização no reino de Deus é: visualize a esperança no reino dos céus. O homem é um peregrino. Nenhum ser humano pode viver nessa terra eternamente. A Bíblia declara que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Tiago 4,14. Isso significa que chegará um momento em que teremos de deixar nosso corpo. Haverá quem receba a vida eterna e quem receba a condenação eterna. O que faz a diferença? A fé em Cristo Jesus. Aqueles que tiverem recebido Jesus como seu Senhor e Salvador pessoal receberão a vida eterna, e aqueles que tiverem recusado receber Jesus serão condenados ao castigo eterno. Todos os que tiverem crido em Jesus terão a vida eterna, serão ressuscitados no dia da segunda vinda de Cristo e viverão com o Rei dos Reis eternamente. A razão por que Deus redime o nosso espírito, abençoa a obra de nossas mãos e sara o nosso corpo deve-se ao desejo de permitirmos usufruir a expectativa de vida do reino de Deus. Portanto, não desanime por causa das adversidades que a vida lhe apresenta. Devemos manter a esperança no reino dos céus. Quem mantém o olhar no reino dos céus nunca submergirá no abismo da ansiedade e do fracasso. Ao contrário, sua vida se caracterizará por alegria e ações de graça. O princípio número 3 é o princípio da semeadura e da colheita. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita a 100, 60 e 30 por 1. Mateus 13, 8. É interessante observar que certos desertos foram transformados em terra fértil, por haver um rio próximo, e agora se tornaram locais habitáveis por qualquer organismo vivo. Não é por acaso que a origem e a expansão das civilizações antigas tenham ocorrido em lugares com rios. Por exemplo, a China antiga teve início na bacia dos rios Mekong e Salween. A Índia nos rios Indo e Ganges. A civilização mesopotâmia entre os rios Tigre e Eufrates. O Egito no Nilo. No espírito de cada pessoa que recebeu Jesus Cristo no coração, flui a água viva do rio de Deus. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Em cada pessoa que creu em Deus correrão rios de águas vivas, e isso lhe permitirá usufruir a graça abundante. Contudo, há uma questão muito importante. Por mais que tenhamos terra fértil à nossa disposição, se não semearmos, tampouco colheremos. Se desejarmos experimentar o poder de Deus, devemos plantar sementes de fé. Um grande incêndio havia destruído praticamente toda a cidade de Chicago. Os jornalistas e repórteres haviam corrido para transmitir todo o acontecimento. Foi nesse instante crítico que um repórter se aproximou do famoso pregador D.L. Moody para entrevistá-lo.
pois vira que no meio das chamas estava a igreja do pastor. Pastor Moody, o Senhor tem pregado durante toda a sua vida que Deus é onipotente e que nada é impossível para ele. Minha pergunta é, por que Deus deixou que sua igreja fosse incendiada? Sorrindo, Moody respondeu, é que eu pedi a Deus uma igreja maior. E eis aqui a resposta dele. Do ponto de vista financeiro, era muito mais caro demolirmos todo o templo e fazermos outra construção. Agora só precisamos construir uma nova. Ao ouvir a resposta, os repórteres ficaram sem palavras. Moody estava de pijama, pois o incêndio havia acontecido durante a madrugada. O repórter, impaciente, animou-se a perguntar: Pastor, então quer dizer que o Senhor tem dinheiro suficiente para construir um novo templo? Moody respondeu mostrando-lhe sua Bíblia. Eu saí sem cheque e sem dinheiro nos bolsos, mas tenho nas mãos a melhor caixa forte, aquela que nunca fica sem recursos. Não se preocupem, vocês poderão ver uma igreja ainda maior e mais bonita que será construída em pouco tempo. Logo depois do incidente, Moody cruzou o Oceano Atlântico para realizar grandes cruzadas evangelísticas na Inglaterra, que produziram um terremoto espiritual naquela nação. Ao retornar a seu país, ficou surpreso, pois inúmeras pessoas que tinham participado de suas conferências haviam ofertado com o propósito de construir um novo templo. Graças a essas ofertas, ele conseguiu uma igreja muito maior e muito mais bonita que a anterior. Não se esqueça, lembre-se das palavras do Senhor que poderiam passar os céus e a terra, mas jamais passará a palavra. Chegará um dia em que o homem, a fama, a teologia e as denominações deixarão de existir, mas a palavra de Deus permanecerá para sempre, não mudará. Existem nas Escrituras 32.500 promessas e todas são para você. Não existe nenhum privilégio. Todos têm direito a receber a bênção dessas promessas. Certo dia, enquanto eu ministrava na Europa, um grupo de pessoas se aproximou de mim e disse: Dr. Cho, cremos que o Senhor opera milagres que Deus ungiu de uma maneira muito especial. Lamento dizer que vocês não têm razão. Os 66 livros da Bíblia não foram dados somente a mim, mas a todos. Portanto, somente quem creu e praticou a palavra, sem duvidar, contará com o poder para ver como os milagres acompanham sua vida. Muitos cristãos hoje não têm a experiência do milagre porque não praticam a palavra. Assim, o problema não está na palavra, mas no coração do homem. A diferença do fruto está na condição da terra, que é o coração do homem. Em Mateus, no capítulo 13, o Senhor Jesus relata a parábola do semeador. Lembre que a terra, o lugar, é o coração do homem. O Senhor nos fala do caminho, do terreno pedregoso, dos espinhos e da boa terra e os comparou. Não se encontrou nenhum fruto nos 3 primeiros casos. Só a semente semeada em terra boa produziu a 100 por 1. Será o caso de dizer que nos 3 primeiros casos não existe nenhum tipo de esperança? Não. A questão está em lavrá-la e trabalhá-la para que se converta em terra fértil. Agora, a semente que caiu à beira do caminho. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho e as aves vieram e a comeram. Mateus 13, 4. Nenhuma ave poderá comer uma semente que tenha caído em terra boa, pois ela cobrirá a semente, que não será vista. Mas a semente que tenha caído à beira do caminho será facilmente vista, e virão as aves e a comerão. Essa parte da parábola refere às pessoas que já têm certo conhecimento da palavra de Deus. Entretanto, não prestam atenção à semente da palavra por causa dos seus interesses e valores seculares. Nenhum cristão que tenha prioridades desorganizadas poderá dar bom fruto. Se ele ama o dinheiro, o trabalho, o esporte ou qualquer coisa mais do que a Deus, sua vida estará fora de foco, estará fora do caminho e nenhuma semente ali caída dará fruto. Não obstante, há esperança para esse tipo de pessoa, já que pode lavrar a terra profundamente e transformá-la. A boa terra não é produto do acaso, mas de um grande esforço e trabalho. Então, como podemos cavar profundamente e transformá-la em terra fértil e agradável? É preciso semear a palavra de Deus.
O que significa isso? Significa compreender a palavra. Há cristãos que escutam uma grande quantidade dos melhores sermões e fazem os melhores cursos de discipulado. Entretanto, se a palavra não foi compreendida e posta em prática, de nada serve escutar os sermões e estudar. É fundamental que compreendamos a palavra. Certo dia, fui convidado para pregar numa igreja, num bairro afastado da cidade. Como costumo fazer, empenhei todo o meu esforço para pregar o melhor sermão. Mesmo assim, senti uma grande frieza espiritual. De repente parei de pregar e, acenando para uma mulher idosa, perguntei-lhe: Irmã, a senhora crê em Jesus? Sim, pastor, sem dúvida. Ela retrucou com tanta segurança que sua resposta me deixou sem palavras por um momento. Mas insisti: a senhora está segura de que viverá no reino de Deus eternamente? Ah, não sei. Como vou saber? Sua resposta chamou muito a minha atenção. É alarmante saber que muitos cristãos que confessam haver aceitado a Jesus não têm a segurança da vida eterna e do reino dos céus. Não importa quantos anos tenham de igreja, o primordial é que se realmente a semente da salvação foi plantada no fundo do seu coração. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. João 1,12. Saber a palavra não é suficiente, é preciso compreendê-la e crer nela. Esse é o processo de plantar a semente da salvação. A lei da natureza nos ensina que o que é semeado será colhido no momento oportuno. Portanto, se temos semeado a semente da salvação, devemos crer que colheremos o fruto da salvação. Se semeamos a semente da saúde em oração, colheremos o fruto da saúde. Para semear a semente é necessário primeiro meditar na palavra e, em segundo lugar, uma vida de louvor e adoração. Em terceiro lugar, é também muito importante o estudo da palavra de Deus. Por meio de todo um processo na vida cristã, a pessoa conseguirá compreender a palavra e, dessa forma, colherá bom fruto da semente que plantou. É preciso obedecer a palavra. Uma vez compreendida a palavra, é importante dar o segundo passo, que consiste em obedecer a ela. A fé virá unicamente pelo canal da obediência. Por essa razão, a Bíblia diz: assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Tiago 2,26. Você sofre de alguma enfermidade? Medite na palavra que diz: por suas pisaduras fomos curados. Aceite o fato de que Jesus sofreu para que você receba saúde. Obedeça a palavra, pense e trabalhe como uma pessoa sã. Se você o fizer, Deus fará resplandecer saúde e sarará sua enfermidade. Lamentavelmente, meus irmãos, há muita gente que afirma: abençoa-me primeiro e obedecerei ao Senhor. Sara-me primeiro e seguirei o Senhor. Isso é como colocar uma locomotiva atrás dos vagões. A obediência precede a fé. A Bíblia nos ensina: a obediência é melhor do que o sacrifício e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Portanto, não demore muito para obedecer à palavra de Deus, à medida que o Espírito Santo a revele a você. Esse é um método para fazer crescer o fruto da semente da palavra de Deus. Agora é preciso esperar com fé. A fé não deve ser confundida com emoção, pois ela está baseada na palavra de Deus. Por isso, ainda que nossos olhos não vejam, nossas mãos não toquem, nem nossos ouvidos ouçam coisa alguma, devemos nos firmar na palavra de Deus. De nada serve clamar: sim, eu creio, se nossa fé não está baseada na palavra. Pedro conseguiu andar sobre as águas porque creu na palavra de Jesus e dependeu somente dela, mas ao ver as ondas começou a se afogar. Se você compreendeu e obedeceu a palavra, creia que será feito e não tenha dúvida em seu coração. Será que isso é certo? Você nunca deve dar espaço ao temor e à dúvida. A respeito disso, tenho um caso interessante para contar. Quando menino, meu sonho era ser fazendeiro. E por impulso, um dia plantei uma batata no quintal de minha casa. Colocava água todos os dias para que crescesse rapidamente. Em minha ansiedade, passado alguns dias, cavei a terra para ver quanto havia crescido. Mas para minha desilusão, não vi fruto nenhum. A questão era esperar até o outono, o tempo da colheita. Mas eu não era paciente o suficiente para esperar tanto tempo,
pois naquela idade, esperar alguns dias parecia uma eternidade. A paciência é algo fundamental, não somente para os agricultores, como também para os cristãos. Devemos esperar com paciência e pela fé, até que a promessa seja cumprida. Nossos dias não serão somente de felicidade. Haverá momentos de tristeza e dor, mas lembre-se, para que a colheita seja boa e frutífera, deve haver dias de sol, de vento e de chuva. A vida cristã também é assim, nem sempre vai tudo bem para nós. Há dias de tempestade em que surgem problemas no trabalho e na família ou individuais, ao sofrer alguma enfermidade. O importante é não vacilar diante de uma situação adversa, mas firmar-se ainda mais na rocha da palavra de Deus. Se tivermos compreendido e obedecido a palavra de Deus, devemos saber esperar o cumprimento da promessa. Ao ouvir uma fé como essa, Deus operará o milagre. É preciso confessar com a boca. Enquanto esperamos o fruto da palavra, é fundamental confessar com a boca pela fé. Temos de imitar Deus, que chama as coisas que não existem como se já existissem. A confissão da palavra é o broche de ouro que nos fará ver o fruto da promessa. Fui salvo, sou abençoado, estou são, meu Deus, pois suprirá tudo. Você não deve confessar segundo o seu estado de espírito. Confesse mesmo nos momentos mais caóticos e difíceis da sua vida e não deixe de confessar e crer que a promessa se cumprirá. Deus agirá e fará um milagre ao ouvir as confissões que saem de nossa boca. Agora, a semente que caiu no solo pedregoso, depois de semear, Deus sempre prova se a terra, uma pessoa, pode ou não dar fruto. O cristão que não tem raízes profundas é tentado a abandonar a semente da palavra e logo olhar para o que é mundano. Jesus diz que uma pessoa assim, sem caráter, é como uma semente que caiu em solo pedregoso. O que é um solo pedregoso? À primeira vista, só se vê terra. O problema é que nenhuma semente sobreviverá por muito tempo, mas morrerá, pois não poderá lançar raízes. No entanto, se tão logo conseguirmos remover as pedras, essa terra se converterá em terra melhor e ainda mais fértil. Por mais que o coração do homem seja tão duro como uma rocha, o amor de Deus pode remover qualquer pedra e amolecê-la até que se converta em terra boa. Agora, a semente que caiu entre os espinhos. Houve sementes que caíram entre espinhos, mas os espinhos cresceram e a sufocaram. Certo dia, enquanto eu dirigia uma conferência na Alemanha, aproximou-se de mim um jovem completamente bêbado e disse: "Impunha sua mão sobre mim para que receba a cura." Eu só pude dizer: "Sou um pregador, não um mágico, para fazer desaparecer sua enfermidade." Notei que o desejo do coração dele não era conhecer ou crer em Deus, mas só receber a cura para o seu corpo. Deus nunca opera um milagre num coração cheio de mesquinharia como aquele. O coração de espinhos é uma referência à palavra que não pode dar frutos por causa da avareza e dos desejos mundanos. A semente que caiu entre os espinhos não dará frutos, pois os espinhos a sufocarão. No entanto, se tão somente conseguirmos remover os espinhos, essa terra também pode se converter em uma terra melhor, apta para dar frutos bons e abundantes. Em que condição está o seu coração? É a minha pergunta para vocês. Em alguma das terras mencionadas? Se for assim, não desanime, pois há possibilidade de se converter em uma terra boa. O coração que se exalta poderá ser perfurado pela espada da palavra, e o que estava frio pode ser aquecido pelo fogo do Espírito Santo. Portanto, meus irmãos, não desanimem. Seus corações podem se converter em terra melhor. Plante a palavra no seu coração, de Gênesis a Apocalipse. Converta-se em praticante da palavra e você se surpreenderá ao ver os frutos da bênção que Deus mesmo fará crescer. O quarto princípio é o princípio de dar e receber. Deem e lhes será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês. Pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Lucas 6,38. A razão de muitos cristãos terem falta de alegria e motivação deve-se à escassez da vitalidade com relação à fé. Meus irmãos e irmãs,
Por que há tantos cristãos que precisam de vitalidade? Respondo à minha própria pergunta dizendo que isso se deve ao fato de os cristãos estarem acostumados a receber, não a dar. A plenitude e a unção da graça do Espírito Santo são dadas às pessoas que sabem beneficiar os outros. Nosso coração se enche da alegria do Espírito Santo à medida que pomos em ação esse princípio espiritual e nos convertemos em canais de bênção para os outros. O segredo da bênção de Deus está em dar. O Espírito Santo nos guiará para agirmos e abrirá nosso coração. Nele entrarão o amor, a graça e a bênção de Deus. Eu pergunto para vocês nessa noite, alguma vez você já reparou no Mar da Galileia e no Mar Morto? As águas do Mar da Galileia se dirigem para o Mar Morto. Nunca param, fluem sempre, o que faz com que seus componentes nunca se deteriorem. Comparado às águas do Mar Morto, que são estanques, vemos que os componentes de suas águas se decompõem, o que torna impossível qualquer tipo de vida. Qual é o princípio, meus irmãos? É o dar. Você quer bênção? Então dê. Há muitas pessoas que esperam uma demonstração, uma manifestação de carinho, de amor, de bondade. Devemos aprender a expressar nosso amor para com elas. Não se feche em si mesmo, porque a bênção de Deus nunca é dada a pessoas com esse tipo de personalidade. Deus opera por meio do princípio de dar e receber. Se expressarmos nossa bondade e dermos, Deus nos abençoará a 100, 60 e 30 por 1. Medida boa, calcada e transbordante. O reconhecido rei do aço, Andrew Carnegie, disse certa vez: "A razão por que gerencio esta fábrica é meu desejo que cada empregado tenha sua própria conta poupança e viva com esperança." A filosofia desse homem não era só ganhar dinheiro para si, mas para todos os empregados de sua empresa. Como consequência, os empregados fizeram dela uma empresa mundialmente conhecida. Muitos pastores estrangeiros têm me perguntado qual é o segredo do crescimento da igreja. A pergunta tem sido sempre a mesma. O que tenho de fazer para que a minha igreja cresça? Eles perguntam. Minha resposta é muito simples. Certifique-se de que cada membro da sua igreja está sendo abençoado e bem-sucedido, pois são eles que trarão bênção e sucesso para a igreja. O segredo para ter uma família sã também está nesse princípio. Você deve tomar a iniciativa de expressar amor e interesse por todos os membros de sua família. O problema de muitas famílias hoje, meus irmãos e irmãs, é que ninguém toma a iniciativa, interessam-se somente em receber. O princípio do mundo diz, melhor é receber do que dar. Mas o princípio espiritual do reino afirma, independentemente de o que você tem, dê e reparta com os outros. Deus explica claramente que primeiramente devemos dar, para dessa forma recebermos a bênção de Deus. A palavra de Deus é clara, dê e lhe será dado. O princípio número 5, o princípio da ordem durante a petição. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Mateus 6,33. Comece a orar não somente por suas necessidades, como também pela manifestação do reino de Deus aqui nessa terra. É primordial que os cristãos saibam ordenar corretamente suas prioridades. Sem dúvida, a maior delas deve ser Deus e amar aos outros como a nós mesmos. Lamentavelmente, meus irmãos, vejo muitas pessoas que inclinam a balança por um lado apenas. Amam a Deus, mas não amam o seu próximo. Muitos problemas sociais hoje são produto do egoísmo. Egoístas vivem de orgulho próprio, arrogância e injustiça. Isso traz muito prejuízo e faz com que muitos de seus próximos sofram. A relação com Deus é importante. No entanto, a relação com o próximo é de suma importância. Não amar ao próximo, mas amar a si mesmo não é aceitável na presença de Deus. Uma vida espiritual saudável e ideal mantém o equilíbrio vertical, amar a Deus, e horizontal, amar ao próximo. Amar a Deus e ao próximo. As prioridades devem ser ordenadas sobre essa base. E uma vez fundamentadas nisso,
deve-se orar, pedir e praticar. Todo aquele que falhar em distinguir as prioridades maiores e menores encontrará o fracasso. Todo jovem que não tenha se esforçado vai se arrepender em sua velhice. Então, como organizar e reordenar nossas prioridades? Jesus explica com muita clareza no texto que acabei de nos falar. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Mas devemos buscar o reino de Deus. Devemos buscar primeiramente o reino de Deus. Isso implica buscar o reino de Deus por meio da cruz. O exército desse reino é composto por almas salvas de seus pecados pelo sangue de Jesus. Nenhum cristão participante desse grande exército guarda sua esperança e seu propósito aqui na terra, mas no reino de Deus, que permanece para sempre. Para o cristão, a vida terrena é apenas uma viagem em direção ao reino, o que implica manter um alto grau de fé. Depois de Adão, o reino de Deus começou a ser proclamado com a vinda de Jesus Cristo a este mundo, que estava submerso no pecado, na injustiça, na maldição, na enfermidade, na pobreza, na morte e outras coisas mais. Jesus, por meio de sua vida, revelou que as características do reino de Deus eram o perdão dos pecados, a plenitude do Espírito Santo, a bênção de Abraão, a saúde, a abundância, a riqueza e a vida eterna. Então devemos orar para que essas mesmas características não somente transbordem em nosso ser, como também na vida de nossos semelhantes. Devemos também buscar a justiça de Deus. Nosso dever não consiste somente em buscar o reino de Deus, mas também em fazer todo o possível para que sua justiça seja manifestada no mundo. Os cristãos devem fazer fluir a justiça de Deus em suas próprias vidas. Deus se agrada do justo. É importante também nos ocuparmos da justiça no campo social. Jesus esteve com pecadores, pobres e doentes. Converteu-se em seu amigo e salvador. Jesus trouxe justiça à sociedade. Nós, que nos identificamos como discípulos de Jesus, devemos imitá-lo, esforçando-nos na justiça social. Outra coisa importante é a justiça no âmbito nacional, que não deve estar fora do interesse dos cristãos. É lamentável saber que na Coreia temos injustiça continuamente presente. É triste que o Evangelho não tenha conseguido mudar as estruturas da sociedade coreana ainda. As estatísticas indicam que 25% da população coreana confessa ser cristã. Contudo, não se vêem vestígios de justiça em nossa nação, apesar de mais de 10 milhões de cristãos. Isso deveria ter provocado mudanças, todavia nada acontece. O que significa tudo isso? Significa que nós, os cristãos, temos falhado nessa missão, que consiste em realizar a justiça de Deus aqui na terra. Onde não há justiça, proliferam a aridez e a hipocrisia. Portanto, os cristãos devem avançar em oração e serem persistentes para que a justiça flua no âmbito pessoal, social e nacional. O cristão é quem mantém uma dupla relação com Deus e com o próximo, a sociedade. O fato de permanecer circunscrito às paredes do templo, orando e jejuando, sem se interessar pelo sofrimento e pela injustiça social, é sinal de decadência espiritual da igreja. Jesus explicou que, se buscarmos primeiramente o reino de Deus e sua justiça, todas essas coisas serão acrescentadas. Se neste momento a justiça divina proliferasse nos âmbitos financeiros, governamental e social, a distribuição correta das riquezas acabaria por completo com a pobreza, o suborno, a injustiça, o pecado, a violência, os roubos e outras coisas mais. Então, consequentemente, comece a orar não somente por suas necessidades, como também pela manifestação do reino de Deus aqui nessa terra. Essa é a ordem correta que você deve manter para que os problemas casuais desapareçam.
Se você é um desses cristãos que tem o costume de orar somente por suas necessidades e não buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, é muito provável que sua vida cristã esteja à deriva e precise de um rumo estável. O agricultor faz todo o possível para conseguir uma colheita bem-sucedida. Mesmo assim, a falta de chuva e sol pode prejudicar seriamente sua colheita. O que eu quero dizer com isso, meus irmãos? Quero dizer que é Deus que tem de abençoar, para que o homem seja abençoado. Se Deus não abençoar, todo o esforço do homem será vão. E o princípio e último, o princípio número 6, é o princípio da massa. O princípio da massa é um princípio da mesma natureza. As aves relacionam-se entre si, patos com patos, e formam grupos. Esse princípio também se aplica à área espiritual. Pessoas negativas relacionam-se com pessoas negativas. As positivas sentem-se mais à vontade com gente que tem a mesma percepção. Pessoas criativas querem estar ao lado de quem ama a criatividade, cada um segundo a sua espécie. O evangelista Marcos, no capítulo 5, narra como a filha de Jairo foi curada dramaticamente por Jesus. Certo dia, enquanto Jesus pregava a uma grande multidão à beira do mar, veio a seu encontro um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, pedindo-lhe que curasse sua filha, que estava gravemente enferma. Enquanto se dirigiam para a casa onde estava a menina doente, chegaram alguns servos da casa e disseram: "Sua filha morreu. Não precisa mais incomodar o mestre." Contudo, Jesus encorajou Jairo, dizendo: "Não tenha medo, tão somente creia." E seguiu seu caminho. Como era de esperar, havia um grande alvoroço na casa por causa da morte da menina. Ao notar isso, Jesus disse: "Por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme." Em Marcos 5:39. Ao ouvir essas palavras, as pessoas começaram a rir de Jesus. Ele, porém, mandou que todos saíssem, com exceção de alguns íntimos. Entrou onde estava a menina e realizou o milagre. Podemos notar aqui que Jesus usou o princípio da massa para curar a menina. O Senhor deixou junto de si apenas os que tinham fé. Nossa vida depende de pessoas com as quais nos relacionamos e mantemos comunhão permanente. Se você se reúne e tem comunhão com pessoas de fé, você se converterá numa pessoa de fé. Se sua comunhão é com gente positiva, você será alguém positivo. Esse princípio aplica-se também com a relação à bênção de Deus. Se deseja receber a bênção de Deus, você deve ter comunhão com gente abençoada. O poder de Deus é o mesmo ontem, hoje e pelos séculos dos séculos. A luz de Deus, porém, não se manifesta a pessoas incrédulas, somente a homens e mulheres de fé. Jesus não realizou milagres em Nazaré, sua própria terra. Mas por quê? A Bíblia tem a seguinte explicação: ele não realizou muitos milagres ali por causa da incredulidade deles. Mateus 13:58. Jesus nunca faz milagres diante das pessoas que não creem em seu poder. Meus irmãos e irmãs, observem ao redor de vocês. Quem está rodeando vocês? Há muita gente negativa, pessimista, que vive se queixando de tudo e critica a todos? Digo isso porque num lugar assim é muito difícil fluírem a graça e os milagres do Senhor. Entretanto, se você está rodeado de pessoas de fé, então pode ficar tranquilo, porque o milagre será seu. A bênção de Deus é dada às pessoas que guardam uma fé positiva e criativa no coração. Portanto, se você deseja receber a bênção de Deus, certifique-se de pessoas positivas, que têm fé, que conservam a esperança. Glória a Deus! Que Deus abençoe a sua vida, você que ouviu essa palavra. E talvez você chegou aqui pela primeira vez. Convido você a se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo que é postado aqui nesse canal. Tá bom? Que Deus continue te abençoando cada vez mais. Em o nome de Jesus.